Minha sogra fala pro meu marido: fizemos a sua cirurgia LASIK e você casou com ela? Olha pra mim, como não gostar? De adolescente sem teto a uma mãe americana fora do comum, estamos conversando com Zarna Garg. Na Índia, até hoje, se você é casada, a sogra pode ser má, pode ser cruel. Se ela estiver te incendiando, você deve ajudá-la e dizer: não, não, deixa que eu faço. Sair desse mundo para onde estou agora, onde eu falo palavrão, xingo. Meu pai, se ele estivesse vivo, ficaria horrorizado por eu subir no palco e gritar minhas opiniões o dia todo. Com quantos anos seu pai disse que era hora de se casar? Eu tinha mais ou menos 15 anos. Foi aí que caiu a ficha. Eu não sabia se conseguiria voltar para casa. Minha solução foi: vou morar com meus amigos. Comecei a dormir de favor no sofá dos outros. Eu não achei que isso fosse virar uma coisa que duraria 2 anos. Eu estava tão envolvida que não sabia como sair dessa situação. Sua personagem em The Big Bang Theory foi revolucionária. Eu assistia e pensava: meu Deus, essa garota, esse visual maluco com os óculos, e ela é tão inteligente. Você deve ter chamado a atenção de muitos homens nerds. E de algumas mulheres também. Sim, eu acredito profundamente que o destino me trouxe até aqui. Não há outra explicação para isso. Quando comecei no stand-up, tomei a decisão de ser totalmente eu mesma. Ou o público me aceita ou não terei carreira nisso. E eu senti que se eu simplesmente me aceitasse do jeito que sou, talvez isso inspirasse outras pessoas a se aceitarem também. Oi, eu sou a Mayim Bialik e eu sou o Jonathan Cohen e bem-vindos ao nosso Breakdown. Nós realmente adoramos comediantes aqui no Mayim Bialik Breakdown. E hoje vamos conversar com uma pioneira incrível no mundo do stand-up comedy. Não há melhor introdução do que dizer que vamos conversar com a Zarna Garg. Ela escreveu This American Woman, um livro de memórias único. Ela passou de uma adolescente sem teto a uma mãe americana fora do comum e é uma comediante de stand-up amada internacionalmente, além de ser uma autora best-seller do New York Times. Vamos conversar com ela não só sobre o que a torna tão engraçada, tão autêntica, tão pé no chão. Também vamos falar sobre o caminho muitas vezes traiçoeiro que ela teve que percorrer para chegar até aqui. E como a morte da mãe dela, a rejeição do pai e o tempo que ela passou sem ter onde morar a transformaram na pessoa hilária que ela é hoje. Não deixe de nos acompanhar no Substack, onde a comunidade Breaker recebe conteúdos exclusivos que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Esperamos ver você por lá. Sem mais delongas, bem-vinda, Zarna Garg, ao Breakdown. Break it down. Sou uma grande fã sua e realmente entendo de tudo relacionado ao stand-up comedy. Então, fico especialmente interessada quando novos rostos aparecem na cena e você é absolutamente hilária antes de tudo. Mas, além disso, tem uma outra camada na sua comédia que é tão sábia. E não só vem de um lugar diferente, mas você realmente fala de uma época diferente em termos da voz com a qual você cresceu, da voz que você encontrou e do sucesso que você conquistou. Você pode compartilhar qual foi o aspecto mais inacreditável da sua jornada até agora? Quero dizer, fico impressionada com quanto as pessoas se interessam pela minha, sabe, vida, que é até meio sem graça. Sim, quero dizer, quando comecei no stand-up, eu realmente achava que deveria, sabe, procurar qual era a minha perspectiva e qual era a minha voz. E, sabe, os livros meio que falavam sobre encontrar a sua voz e tudo mais. E eu lembro de ter escrito algumas piadas no começo sobre como as mulheres não deveriam usar salto alto e, tipo, sei lá. Eu estava pensando sobre o que na cultura ocidental eu tenho uma opinião. E aí eu lembro que uma colega comediante me puxou de lado em um open mic e disse: a gente não liga para os saltos altos. Querem ouvir sobre mim. E eu fiquei tipo: eu? O que vocês querem saber sobre mim? Ele disse: sua vida. Não vamos ter alguém como você no palco assim. Então queremos ouvir sobre como é a sua vida. Foi como abrir os olhos para mim. Você entende? Fiquei chocada porque ninguém me achava interessante até então. Do jeito que você descreveu, você disse: na Índia eu era considerada tão sem importância que ninguém se importava com o que eu falava. E isso também não é pra, sabe, denegrir a cultura indiana. E você escreve de um jeito, você caminha nessa linha tênue. Mas você pode falar um pouco sobre isso? Pelo que eu entendi do seu livro, você saiu diferente. Tipo, você saiu diferente da cultura ao seu redor. Você saiu com uma boca e um cérebro que queriam se expressar. E gerações de mulheres, não importa de que cultura você veio, entendem no que você nasceu.
O que havia em você que fez com que você abrisse a boca? Eu não sei, eu era a caçula de 4, então eu realmente acho que tem algo nessa coisa de ordem de nascimento que meus filhos falam o tempo todo, porque nos Estados Unidos as pessoas falam sobre isso. Eu só percebi isso quando meus filhos disseram: "Você é uma típica filha caçula", porque eu não era só a quarta, eu era a quarta com muitos anos de diferença. Então quando eu cheguei, ninguém mais se importava em ter filhos. Ninguém queria, ninguém tinha paciência para lidar com coisas de bebê. Eu sempre lutava por atenção, para não ser deixada de lado, para não, sabe? Então o que aconteceu foi que acho que isso me fez dizer coisas que chocavam inicialmente, mas honestamente não sei. Fico mortificada comigo mesma. Eu digo coisas que depois que saem da minha boca, eu penso: meu Deus, por que eu fui dizer essas coisas? Mas não tem uma explicação real para isso. Mas eu sempre fui muito curiosa. Essa também é outra coisa que não era muito incentivada no lugar e na época em que eu cresci. Eu era uma criança que queria ler tudo. E a América, de muitas maneiras, mesmo antes de eu pisar na América, mudou a minha vida. Como ler sobre todas essas mulheres que estavam se divertindo e ninguém era obcecado por casamento e elas estavam fazendo coisas. Tipo, nem estou falando de coisas como andar na lua. Eu estava falando de namorar por vontade própria. Sabe, eu lembro, nem falo de grandes conquistas. Por exemplo, eu não me importava com as mulheres mais bem-sucedidas, não que não mereçam atenção, mas elas são realmente especiais. Mas de onde eu vim, até mesmo só assistir sitcoms americanos e pensar: uau, essas 3 colegas de quarto simplesmente moram juntas. 3 é demais foi algo revelador para alguém que ficou tão chocada da primeira vez, sabe, quando eu vi o que era aquilo. Então, e eu acho que no momento em que eu vi aquilo, eu pensei: eu preciso disso. Eu preciso daquela vida. Você teve alguma experiência nos Estados Unidos e você fala sobre esse tipo de despertar que teve quando foi tirada da sua cultura e colocada nessa cultura ocidental? E meio que essa revolução que aconteceu. Você pode falar um pouco sobre essa transformação e como foi voltar para casa? Eu vim para cá quando era mais jovem, quando minha irmã se casou na América, e eu visitei algumas vezes. E toda vez que eu via algo novo. Tipo, eu pensava: meu Deus, eu me lembro do meu primeiro banho de espuma. Tipo, não, você não entende. Na Índia, eles tratam a água como ouro. A ideia de que você vai simplesmente ficar ali dentro e brincar com a água. E não é uma piscina grande onde muitas pessoas estão brincando, mas você ter a sua própria banheira foi chocante. E eu voltava e, sabe, como qualquer criança tagarela, eu dizia: sabe o que eu vi? Eles fazem isso, depois aparecem bolhas e cores. Lembro que quando jovem, meus amigos se reuniam e perguntavam: você viu mesmo? Eles fazem isso, mas quando você chega à América, é a coisa mais normal do mundo, como se não fosse nada. Como se aqui parece que todo mundo toma banho de espuma. Mas quando você volta, só de pensar que existe um já é chocante. Então eu estava constantemente entre esses 2 mundos. E aqui eu vinha e contava para as pessoas histórias sobre minha terra natal. É curioso, pois muitos acham que o dinheiro é o mais atraente, mas não é. Aprendi isso na infância. Eu vinha aqui e contava histórias sobre vacas na Índia, o que é algo muito real. Vacas estão por toda parte na Índia. E você falava sobre como as crianças alimentam as vacas. Tipo, isso é algo que a gente faz. Você paga um pouquinho de dinheiro, tipo centavos, e aí você recebe capim. Mesmo nas grandes cidades urbanas, isso é algo que a gente faz. As crianças nos Estados Unidos ficavam tipo: meu Deus, quero alimentar uma vaca. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre a sua mãe em particular, sobre o seu relacionamento com ela e o que aconteceu quando ela faleceu. Minha mãe e eu não éramos muito próximas, ela era mais próxima dos meus irmãos. E, de novo, acho que tudo se resumia ao fato de eu ser uma criança difícil. Agora, olhando para trás como mãe, eu entendo isso. Eu era exaustiva para ela. Além disso, de novo, eu era a caçula. E ela tinha muito mais em comum com minha irmã, porque as duas gostavam de fazer compras de roupas. Elas gostavam de fazer todas essas coisas, e eu sempre achei que estava acima disso tudo. Eu pensava: são as superficiais que se preocupam com o que vão vestir. Na minha cabeça, eu era a intelectual. Então eu sempre dizia:
Quero assistir a esse filme, que é um filme profundo, mais artístico, e ninguém ao meu redor tinha qualquer interesse nisso. Mas minha mãe era uma mãe carinhosa. Ela não era negligente no sentido de não se importar comigo. Ela só era mais próxima dos meus irmãos. E aí, meus irmãos cuidavam de mim. Ela sabia que eu estava protegida enquanto ela vivesse. Ela morreu meio que de repente. Ela passou de muito saudável para morta em 2 semanas. E ninguém esperava por isso. Nem mesmo meu pai. Então, quando ela morreu, ele acordou e no dia seguinte à morte dela, ele disse: "Cansei de ser pai. Você precisa se casar. Eu preciso te casar. Eu simplesmente não aguento mais." Eu acredito que algo dentro dele quebrou, porque essa foi a segunda esposa que ele perdeu. Meus irmãos são todos meus meio-irmãos. Então, minha mãe se casou com ele e herdou 3 filhos. E então eu nasci quase 10 anos depois. Acho que meu pai desmoronou. Ele passou por circunstâncias de vida muito difíceis, apesar de ter construído uma vida linda, mas levou tempo até conseguir. E, novamente, como alguém que teve que construir a própria vida, eu entendo esse cansaço. Eu mesma sou imigrante. Tipo, os primeiros 20 anos passam só tentando garantir um teto para si. São apenas 20 anos. Você pode deixá-los para trás. Parece que a vida nem começou, isso se tiver sorte. Então eu entendi o lado dele, porque também no mundo de onde eu vim, ser casada com um homem seguro, estável e financeiramente bem de vida era a segurança que você dava ao seu filho, mostrando que se importava com ele. Então, ele não era um homem mau no sentido de que ele não estava ali pensando como posso arruinar a vida da minha filha. Porque nos Estados Unidos pode parecer assim, mas não era desse jeito. E as pessoas podem se surpreender ao ouvir isso, mas mesmo hoje, em 2026, a grande maioria dos casamentos na Índia ainda é arranjada. Isso não é tão incomum. Eu era um pouco mais nova que meus irmãos ao casar, mas a diferença não foi grande. Com quantos anos seu pai disse que era hora de casar? Eu tinha quase 15 anos, eu ainda não tinha 15. Sim, mas ele era calculista. Olha, é o seguinte, ele estava fazendo as contas. Se a gente encontrar o cara hoje até lá, sabe, é como ele, sabe, como todos nós fazemos quando estamos pensando em como fazer algo acontecer. Nada acontece no dia em que você decide que quer que aconteça, né? Acho que ele pensou assim: vou avisar para ela que vou espalhar a notícia. Isso vai envolver encontrar todas essas pessoas e tudo o que estiver envolvido, e a gente vai fazer acontecer. Acho que era isso que ele queria, mas ele era muito. Porque meu pai era uma figura muito imponente e dominadora. Eu sabia que se ele dissesse que isso ia acontecer, então era isso que ia acontecer mesmo. Não tinha como negociar com ele. Então ficou claro que era para esse caminho que a gente ia com ele, por isso que eu fiquei tipo, não, não, eu não quero. Porque eu pensei, se eu não acabar com isso agora, isso vai crescer. E ele vai, sabe, amanhã vai ter um noivo na nossa sala de estar. Sabe? E eu realmente achei que ele fosse me entender e ele achou que eu fosse ceder. E isso levou ao confronto entre nós. Então, qual foi a sua solução aos 14 anos? Bem, Minha solução foi a de qualquer adolescente de 14 anos. Disse que tudo bem, moraria com meus amigos, já que queria fazer festas do pijama com eles. Ele foi claro. Ele disse: se não quiser casar, não pode morar aqui. uau. E eu realmente pensei, primeiro de tudo, que ele estava perdendo um pouco a cabeça, porque a morte da minha mãe, a gente tinha acabado de cremar ela, tipo, era questão de horas. Então eu realmente achei que ele estava um pouco, sabe, abalado. E como eu sempre me orgulhei de ser a intelectual, pensei, eu vou entender isso. Vou entender a crise e deixá-lo acreditar, dizendo que não quero casar. Ele respondeu que eu não poderia morar ali. Concordei e disse que moraria com meus amigos. De novo, na Índia não é grande coisa. Nos Estados Unidos, se você tivesse um adolescente que aparecesse na sua porta, você ficaria tipo, meu Deus, por que você não está com seus pais? O que aconteceu? Na Índia, a gente entra e sai da casa dos amigos o tempo todo. Se seus pais viajam, você fica 2 ou 3 dias com o vizinho. Não é nada demais. Então, na minha cabeça, eu saí marchando pensando, vou ficar com meus amigos por 2, 3 dias. Ele vai cair em si. Ele vai me buscar e tudo vai se resolver. Foi aí que eu achei que tudo ia acabar. E o que aconteceu?
Ele não estava com disposição para resolver nada. Ele deixou bem claro que não haveria negociação sobre isso. Fiquei muito surpresa com o quanto ele acabou sendo teimoso. E ele simplesmente não estava, sabe? Acho que ele só estava, tipo, ele já tinha desistido. E ele dizia que eu já era uma criança problemática, já tinha tantas coisas, tantos pontos contra mim. Acho que ele estava estressado e pensava: ela é baixinha e fala demais. Ela tem, tipo, eles. Você sabe, as pessoas nos Estados Unidos já ouviram a expressão casamento arranjado. Eles não compreendem totalmente a negociação intensa que ocorre enquanto você está sendo arranjada. Não é só seus pais te arranjando com outra pessoa através dos pais dela. São típicos de uma barganha, como numa feira de cavalos. Você é alta. Você é alta, você usa óculos, mas é careca. Ok, isso é uma boa combinação. Ele é careca e usa óculos. Ele não teve sorte, sinto muito. Você entende o que eu quero dizer? Então, na cabeça dele, ele estava calculando. Ele pensou: ela não é do tipo caseira, ela não tem interesse na cozinha. Como pai, ele sabia que tudo isso era problemático em um casamento arranjado. Ela é baixa. Eu tenho 1,5 metro de altura a minha vida toda. Quero dizer, eu sou indiana. Mulheres indianas têm 1,5 metro de altura, mas eu era constantemente lembrada. Você é baixa, você é isso, você é aquilo. Então, eu acho que na cabeça dele, o que ela tem de bom? Juventude. Aproveite isso. Aproveite. Acho que ele pensou que ele ia para o mercado de casamentos e encontraria um bom partido para mim, já que ninguém tão jovem quanto eu estava disponível. Eu sei, me desculpa. Eu estou dizendo tudo isso sabendo o quão louco parece nos Estados Unidos, mas estou te dizendo, é assim que funciona lá em casa. É verdade mesmo. Quanto tempo você ficou nas ruas, por assim dizer, quando seu pai decidiu que não ia mais te ter em casa? O que aconteceu na sua vida? Sabe, você era uma adolescente. E você pode descrever um pouco o que aconteceu depois? Além disso, seus irmãos realmente te apoiaram durante tudo isso. E essa é uma parte linda da sua história e do livro. Essa família maravilhosa que te apoiou e seus irmãos que acreditaram em você mesmo quando seu pai não acreditava. Mas você tinha acabado de perder sua mãe e depois perdeu seu pai no mesmo dia. Como foram os anos seguintes da sua vida? Foi surreal olhando para trás. Vou te dizer que eu nunca imaginei que minha vida se tornaria o que se tornou. Quando você está vivendo, você não percebe. Eu achava que tinha muitos amigos. Qual era o problema? Eu era adolescente. Eu realmente tinha. Ao sair da casa do meu pai no primeiro dia, fui para a casa da minha melhor amiga na época. Fui à casa dela e a mãe foi muito carinhosa e acolhedora. Ela disse: entra, vem cá. Sabe, eu posso imaginar o que ela estava pensando. Ela devia estar pensando: olha, essa família está passando por uma crise. Ela conhecia minha mãe, ela sabia que tudo isso estava acontecendo. Não se preocupe com isso, tudo vai se resolver. Entra, vem cá. 2 dias depois ela disse: minha mãe acha que você precisa ir para casa. Foi quando percebi: ok, talvez não possa voltar. Então fui para a casa de outra amiga e depois para a de uma terceira. E assim começou essa vida de dormir de favor na casa dos outros. Todo dia eu achava que era o último dia. Eu não achei que isso fosse virar essa coisa toda que durou quase 1 ano e meio, 2 anos. E em certos momentos eu já estava tão envolvida que não sabia como sair disso, porque meu pai também era uma figura muito assustadora. Tipo, ele era rico e poderoso em um país muito pobre. Muitos pais dos meus amigos não queriam se tornar inimigos do meu pai. Então, muito disso era assim. Mesmo que eles sentissem muito por mim, era tipo, será que queremos enfrentar isso, virar o inimigo número 1 dele? Por quê? Tipo, o que estamos fazendo? Sem falar que muitos concordavam com ele. Diziam, ela precisa mesmo se casar. Qual é o problema? Sabe, então muitos deles começaram a me impedir de ir à casa deles porque pensavam, meu Deus, ela vai influenciar meu filho. E toda essa coisa de liberdade agora vai passar para o meu filho. Então foram 2 anos, quase 1 ano e 7 meses, indo de porta em porta, de tios e tias, tentando ver quem poderia me acolher. E sabe, felizmente, quando minha mãe era viva, nós tínhamos uma equipe inteira trabalhando em casa. Na Índia, isso não era incomum. Tínhamos motoristas e cozinheiros, algo que muitos ainda têm hoje. Mas eles tinham tanta compaixão por mim, porque minha mãe tinha relações tão profundas e calorosas com eles, que quando tudo mais falhou, eles me acolheram, mesmo estando com medo de perder seus próprios empregos e tudo mais.
Mas muitas pessoas se uniram, como os vendedores de rua que lembravam da minha mãe e me davam comida de graça. Eles simplesmente diziam: "Pode levar", sabe? Porque lembravam que minha mãe tinha gerado muita boa vontade ao longo dos anos e eu acabei me beneficiando muito disso. Isso é incrível. Eu nem sabia. Minha mãe financiou várias ações de caridade que ninguém conhecia. Isso é outra coisa. Veja, nos Estados Unidos, se você faz caridade, você fala sobre isso. Você diz: "Essa é a minha fundação, eu apoio isso". Mulheres indianas, minha mãe tinha muito medo. Ela jamais contaria ao meu pai, pois se ele soubesse que ela doava o dinheiro dele, ela ia pagar caro por isso. Então, ela fez muitas coisas de caridade, mas tudo em segredo, e nenhum de nós soube até depois que ela morreu. O que ocorreu após esses 2 anos? Eu consegui um visto para vir para a América porque minha irmã estava tentando daqui. Ela estava entrando em contato, sabe, com a embaixada aqui e perguntando: o que podemos fazer? Como podemos trazê-la para cá? E eu estava tentando na Índia, tentando descobrir quais documentos eram necessários. Você sabe, não é tão fácil imigrar para a América. Tem muita coisa envolvida, muitos passos, muita papelada. Mas eu estava insistindo em todas as frentes. Ela também estava insistindo em todas as frentes. O que nos ajudou é que há 30 anos, na verdade, uns 35 anos atrás, estudantes internacionais não eram uma coisa nos Estados Unidos. Não era como é hoje. Naquela época, se você fosse um estudante internacional em uma cidadezinha como Akron, Ohio, você era quase como uma celebridade. Porque era tipo, quem é ela, de onde ela veio? Então, minha irmã encontrou uma maneira de me matricular na Universidade de Akron, de onde eu me formei. E nós concordamos que eu viria como estudante estrangeira e, pelo menos, estabilizaria minha vida até conseguirmos descobrir qual seria o próximo passo. E eu fiquei muito feliz em fazer isso, porque se isso significasse que eu poderia estudar mais ou qualquer coisa assim, então, sabe, eu estava dentro. Quando você tinha 22 anos, você decidiu colocar um anúncio em um site de solteiros indianos e descrevi isso como, sabe, algo irresistível para os homens indianos. E o anúncio é hilário. Inclui: anexe suas últimas declarações de imposto de renda e registros médicos, mas fale um pouco sobre o que começou a acontecer. Você fala do cara que dizia ter 28 anos, mas parecia 60, do fã de Star Wars que gostava de mim porque pareço um Ewok, e do cirurgião plástico que sugeriu melhorias para meu rosto. O médico que disse: você deve ter genes ruins se sua mãe morreu cedo. Fale um pouco sobre como foi, nos seus próprios termos, até certo ponto, tentar encontrar alguém e como aconteceu que um dos seus pretendentes se tornou um amigo improvável e, eventualmente, seu marido. Quero dizer, veja, muita coisa na vida é simplesmente ignorância, é uma bênção. Eu coloquei um anúncio que refletia como eu achava que as pessoas faziam combinações, que era a única palavra que eu conhecia na época, era o que eu tinha visto meu pai fazer nas situações de casamenteiro com meus irmãos. Era sempre assim, bem, se você gosta, se alguém dissesse nesse contexto, meu filho é médico, meu pai dizia, eu preciso ver a prova. Ele faria isso porque as pessoas mentem o tempo todo, especialmente nesse meio. Alguns até pediam, você pode subir na balança? Queremos te pesar. Parece tão louco aqui. Mas eu escrevi um anúncio que fazia. Eu nunca tinha ido a um encontro na minha vida. Então eu escrevi um anúncio que fazia sentido para mim. E o que aconteceu foi que em 1997 a internet era muito nova. E namoro online nem era uma coisa ainda, eram aqueles sites em HTML onde você colocava, sabe, tipo classificados de jornal. Esses classificados foram para a internet. Mas não era nada demais, não tinha mapas, não tinha aplicativos, não tinha nada disso. Eu não sabia que eu era a única mulher falando por mim mesma naquela época. Todos os homens falavam por si mesmos naquela época na comunidade indiana, mas as mulheres eram representadas por suas mães, pais, tias, tios, ou seja lá quem fosse. Ao chegar nesse grupo de encontros e casamentos, disse: aqui estou, gostaria de conversar com você. Todos os homens pensaram, meu Deus, podemos pular falar com a mãe ou quem for. Acho que foi isso que gerou aquela primeira onda de interesse. Naquela época também não havia transferência online de fotos. Era antes da época do JPEG e tudo mais, então você só escrevia o que queria e eles escreviam o que queriam. Você via se havia uma faísca e então fazia um plano para se encontrar, como aconteceu.
E meu marido estava no meu atual, meu marido agora, naquela época, era um cara na Suíça fazendo um estágio. Sabe, ele estava andando com um monte de indianos e todo mundo era novo na internet, todo mundo estava entrando para ver o que estava acontecendo, sabe? E todos eles, um monte de caras viu o meu anúncio e ficaram tipo, isso não pode ser real. Eles achavam inacreditável. Meu marido mandou um e-mail. Isso é real? Eu respondi. Você leu meu anúncio? Porque está muito claro, não me envie e-mail se você quiser ser apenas amigo. Tipo, estava muito claro que eu queria casar. E não me envie e-mail se você não for uma dessas coisas. Acabamos nos dando bem em certo momento. Falei que era muito real e mostrei todas as respostas que recebia para ele. E isso começou uma pequena amizade entre a gente, mesmo eu sendo totalmente contra a amizade. E aqui estamos 28 anos depois. Há uma parte do livro em que você menciona anunciar seu noivado. E tem uma declaração que seu pai fez quando descobriu que você estava noiva. E ele disse: esse é o pior erro da vida de todo mundo. E quando li isso pela primeira vez, pensei: ok, ele está mantendo essa postura dura, né? Mas seu pai, ele levou isso até o fim. É, Você pode falar um pouco sobre tentar conquistar seu espaço e fazer seu próprio nome? E como foi se afirmar desse jeito e ainda assim encontrar essa resistência? olha, se você discorda completamente da ideia de que as mulheres devem conquistar seu próprio espaço, então isso nunca vai fazer sentido para você. E meu pai nunca viu mérito nisso. Eu me lembro. Eu me lembro de quando arranjaram o casamento do meu irmão e a esposa dele parecia muito temperamental pra gente, tipo, antes mesmo de se casarem, ela já parecia muito volátil e temperamental. E eu me lembro da minha mãe dizendo pro meu pai: "Acho que ela é louca". Sabe como os pais conversam, né? "Acho que ela é louca". E ele realmente olhou pra ela e disse: "Mas todas as mulheres são loucas, pelo menos ela é bonita". Então, para ele, era inconcebível que existisse outro jeito de viver. Tipo, se ele estivesse vivo hoje, ele ficaria absolutamente horrorizado de me ver em cima de um palco gritando minhas opiniões o dia inteiro. Acho que ele ficaria preocupado comigo, pensaria que estou em perigo e que nenhum homem me desejaria. Para ser honesta, isso tem um fundo de verdade. Nem todo marido aguenta a vida que eu levo. Eu faço piada com meu marido no palco o dia inteiro. Eu faço piada com a mãe dele, tipo, como se fosse algo revolucionário. Isso é inédito, vocês acham que não entendem. Tipo, mesmo na Índia, até hoje, se você é casada, a sogra tem uma posição, ela pode ser má, ela pode ser cruel. Se ela te incendiar, ainda assim você deve ajudar e dizer: não, deixa que eu faço. Por favor, não arrisque suas mãos, deixa que eu mesma jogo a gasolina em mim. Então, sair daquele mundo para onde estou agora, onde eu falo palavrão com B, palavrão com C, foda-se, foda-se isso, foda-se aquilo. Tem uma parte muito engraçada e também muito dolorosa, sabe, no livro, quando você fala sobre a preparação para o casamento e sobre o tratamento de noiva que você recebeu. Minha frase favorita foi: você vai ficar linda para o seu marido. Imagine a cara dele quando ele vir isso, disse a voz atrás do meu ânus, ao que você respondeu: ele não tinha problema com o meu ânus antigo. E a resposta foi: mas você não quer ser branca? É, você não quer ser a mais branca? E essa ideia, quero dizer, é tão simbólica, essa noção de embranquecimento, né? A preparação, essa preparação. E eu quero que você fale um pouco sobre beleza, porque essa é uma das minhas partes favoritas, não só do seu livro, mas do seu trabalho e da sua presença. Você não tem medo de apontar a hipocrisia que a gente tem, né? E a complexidade por trás da nossa fascinação por um certo tipo de beleza. E claro, isso varia de acordo com a cultura, e você fala sobre isso dos dois lados, né? Da cultura indiana e da cultura ocidental. Você pode falar um pouco sobre como foi para você, como uma garota que usava óculos e, digamos, não se encaixava no padrão de tantas Miss Índia deslumbrantes e toda essa ideia? Fale um pouco sobre beleza e a preparação para assumir isso como uma mulher adulta. Quero dizer, eu achava absurdo aquele tratamento de beleza idiota. Tipo, o que era aquilo? Mas mesmo assim, eu fiz o tratamento porque, em primeiro lugar, eu estava cheia de culpa por termos pago por aquilo que parecia ter custado uma fortuna na época. Na verdade, foram $30. Mas, sabe, eu tinha visto todas as minhas amigas e parentes fazerem isso. Então deve ser algo bom, né?
Um dos produtos de beleza mais vendidos na Índia e até hoje é um produto chamado Fair and Lovely. Bom, literalmente você vê pais, não é só uma massagem, massagem é uma palavra leve, eles esfregam isso na pele das filhas, esperando que elas fiquem mais claras. E aí, por causa desse novo movimento de que ser clara deveria ser estigmatizado, eles mudaram a marca e agora se chama Glow and Lovely. Então essa foi a grande mudança que fizemos. O produto continua exatamente como era, mas agora se chama Glow and Lovely. Então eu tenho acompanhado parte disso com fascínio, claro, no meu país. Mas aí eu vim para a América e vi toda a tortura que as mulheres daqui passam. Por quê? Ninguém obriga elas. O impressionante é que aqui as mulheres fazem isso por conta própria. Tipo, ninguém está pedindo para você, sabe, ficar tão magra. E quero dizer, sim, existe pressão da sociedade, né? Mas não é como se seu pai ou sua mãe dissesse, por favor, vomite e fique anoréxica. Mas a gente acaba colocando essa pressão em nós mesmas. Então, é interessante observar isso dos dois lados. Muito disso é a gente mesma fazendo isso com a gente. E quando comecei a fazer stand-up comedy, tomei a decisão de que eu seria totalmente eu mesma. Ou o público vai me aceitar 100% do jeito que eu sou, ou eu não vou ter uma carreira nisso. Mas eu não posso mentir. Tipo, eu nem sabia como mentir naquele palco. O que parecia conectar mais era a autenticidade. E por que eu iria perder isso? Eu nem sei como. Já teve gente que me perguntou se eu forçava o sotaque. E eu não sei por que eu escolheria isso, por que eu escolheria fazer isso. Eu mesma desenhava minhas roupas, pois nenhuma na Índia fazia sentido para mim. Comprava o tecido e levava ao alfaiate. Eu imaginei qual seria a sarna mais autêntica que eu poderia ser. E eu criei isso e coloquei no palco, porque quando sou a minha versão mais autêntica, parece que trago alívio para meus amigos na América. Aparentemente alivio meus amigos na Índia que se sentem presos, tipo, dos dois lados do mundo, tanto o muito moderno quanto o muito tradicional, existem coisas malucas que todos nós fazemos conosco mesmas para sermos mais aceitas. E eu senti que se eu simplesmente me aceitasse do jeito que sou, talvez isso inspirasse outras pessoas a se aceitarem também. Quero dizer, sua personagem em The Big Bang Theory foi revolucionária. Né? Eu assistia e pensava, meu Deus, essa garota usa umas roupas malucas com aqueles óculos e ela é tão inteligente, essa é a heroína que todos nós precisamos, Amy Farrah Fowler. Muito gentil da sua parte. Você provavelmente deixou milhões de nerds na Índia excitados, eu nem sabia disso. E de algumas mulheres também. Então, as mulheres também. Você se casou? Seu pai foi ao casamento? Ele foi, mas sob muitos protestos. Basicamente meu irmão, mas na verdade os dois irmãos tiveram que pegá-lo fisicamente e trazê-lo, porque tínhamos medo de que, se ele simplesmente não estivesse na sala, isso chamaria muita atenção. Veja, nós éramos novos na família do meu marido. E os pais do meu marido até hoje moram em uma vila nos arredores de Delhi. Tipo, esse não é o mundo em que cresci, no sul de Bombaim. Eu cresci na riqueza, cresci cercada de pessoas instruídas. Lá pode-se dizer que não nos damos bem, pois nos interrompemos. Você ainda pode dizer isso. Ainda é incomum, mas talvez você consiga um... Mas de onde eles vêm, eles diriam, o pai dela está vivo e não está aqui, no casamento da própria filha? Então nós o trouxemos, mas nós tínhamos... Meu irmão basicamente criou uma parede de pessoas ao redor dele. Ninguém falava com ele e ele também não conversava com muitos. Por isso quase não aparece nas fotos, ficando sempre ao fundo. Uma das partes mais difíceis do livro é quando você vai à casa dos seus novos sogros e conhece a avó. E eu nem entendi o que estava acontecendo enquanto lia. Foi um... Te colocaram numa fila por ordem de beleza. Você pode descrever para nós o que aconteceu? Quero dizer, pode falar. Eu não consigo. Sério, pode falar. Então, isso também não é tão incomum lá em casa. Mas eu não percebi que isso estava acontecendo comigo até eu entender o que era. Porque, sabe, na minha cabeça eu era tão intelectual que nada disso poderia acontecer comigo. Então eu pensei, não, estou passando por isso. Mas ela basicamente chamou todas as noras dela, tipo as primas, as mulheres com quem os primos tinham se casado, tipo todos os parentes distantes do meu marido. E ela pediu para todas nós sentarmos juntas. Agora eu,
vindo de um mundo onde minha mãe era uma mulher muito generosa na vida dela. Achei por um instante que todas ganharíamos presentes. Sabe, porque às vezes no casamento, como eu pensei, eles estão alinhando a porta e a gente... Talvez a gente fosse ganhar uma joia, um sari ou algo assim, tipo, vamos celebrar tudo isso. Era nisso que eu estava pensando, eu me lembro. Mas aí ela fala, você pode se mover para a direita e pode se mover para a esquerda. Eu ainda estou achando que é um presente sério. Na minha cabeça, eu ainda estou achando que é uma questão de tamanho. Pequeno, médio, grande, deve ser isso. Qualquer coisa ela tenta organizar. Aí eu percebi que, na verdade, ela estava nos colocando em ordem de beleza, porque todas começaram a sussurrar umas com as outras e tal. Fiquei assim em penúltimo lugar novamente, mas nunca levei para o pessoal. Sempre me achei a Einstein e pensava que os outros eram camponeses burros que não sabiam do que falavam. Mas eu fiquei horrorizada pela mulher que ficou em último, que era bem atraente, exceto por uma pinta muito infeliz no rosto, que provavelmente garantiu para sempre o último lugar para ela. E o que você disse foi que a avó gritou Zarna, pulando de um pé para o outro de alegria como um lagarto das dunas. Você não é a mais feia, você é a segunda mais feia. E você disse que todo mundo aplaudiu. E eu fico pensando, esse foi o seu acolhimento na família do seu marido. Pode parecer loucura, mas estou te dizendo, essas coisas acontecem. Se meus pais estivessem vivos, diriam, pelo menos ela não é a última. É uma visão muito positiva. Graças a Deus, meu cérebro já era programado para a sátira cedo, antes mesmo de eu saber o que era. Porque eu só via isso como um teatrinho, sabe? E a gente não passa por alguma versão disso na nossa vida aqui? Não passamos todos? Quantas reuniões? Você sabe quantas? Eu tenho 3 filhos. Já fui a várias reuniões de pais com professoras sérias dizendo, você deveria fazer isso ou aquilo. Só penso, vocês são todos loucos, nada disso é necessário. Por que estamos pensando assim? Estamos fazendo tempestade em copo d'água. Às vezes, sabe, todas nós temos nossos momentos de exagerar completamente. E esse foi o momento da avó do meu marido. Esse foi o momento dela brilhar de dizer, olha, eu sou a matriarca e minha palavra é lei. Nada disso significou nada. No dia seguinte, todas nós seguimos com nossas vidas. Como você equilibra, sabe, obviamente, para aquelas de nós que não estamos acostumadas com esse tipo de tradição e prática? Como você equilibra isso como comediante? Entre expor algumas coisas que são muito desagradáveis, certo, para um público não indiano, enquanto ainda, sabe, de certa forma garantindo que exista uma universalidade nessa experiência que não demonize de onde você veio. Bem, esse é o segredo, eu acho. Eu tenho muito orgulho da minha escrita. Eu me esforço muito para escrever e trilhar essa linha tênue. Eu me orgulho da minha escrita. E, sabe, a verdade é que não é tão difícil porque no fundo do meu coração eu amo a cultura indiana. E no fundo do meu coração eu amo ser americana. Então, não estou tentando esconder nenhum sentimento do tipo, ai, não, espero que isso não venha à tona. Eu realmente entendo por que a Índia é do jeito que é. E eu entendo por que a América é do jeito que é. Eu tenho muita compaixão por como essas coisas evoluíram. Nada é perfeito na sua primeira, segunda, 15ª versão. Isso é a vida. É uma evolução. Até a avó do meu marido, que fez tudo isso, né? No final, 10 anos depois, eu era a nora favorita dela. Ela costumava rir comigo. Lembro de ir aos casamentos dos meus primos e pensar, será que dá para pular essa parte? E ela confirmou, é isso mesmo. Depois contou, só os moradores da vila gostam disso. Eu, na verdade, nunca gostei. Então não é como se ela fosse uma mulher má e hostil que queria traumatizar alguém. Ela veio daquele mundo, era o que conhecia. Tem algo na sua franqueza e na maneira como você, sabe, não consegue evitar confrontar a cultura de onde veio. Quando você coloca isso na cultura americana, é tão chocante e é hilário. Um exemplo marcante é que nos Estados Unidos é comum conversar sobre sentimentos com o parceiro e somos incentivados a fazer terapia. E essa ideia americana de meio que psicanalizar cada detalhe, quando você diz coisas como nunca pergunte ao seu parceiro o que está passando na cabeça dele, não é só engraçado, tem uma verdade mais profunda. Pode explicar isso com um exemplo?
Por que não devemos perguntar ao parceiro o que ele está pensando? Não, 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 não. Não tem uma boa resposta. Ai, meu Deus. Nada de bom está acontecendo na cabeça de ninguém. Eu aprendi isso da pior maneira. Tipo, até médicos estão por aí sonhando com coisas ruins. Metade da minha família é neurocirurgiã e pensa coisas idiotas. Eu penso, queria não saber disso, nunca deixaria você fazer uma cirurgia em mim, você é tão idiota. Ah, eu acho que esse lance de conversar, tudo isso fazia sentido na época dos telefones fixos, quando você esperava uma semana para saber se seu amigo estava vivo ou morto, se ele chegou no estado de Connecticut ou sei lá. Hoje em dia, literalmente, você está fazendo xixi, cocô, meu celular agora tem 15 mensagens, sabe? É demais. Ninguém aguenta. Tanta comunicação assim, tipo, você vai acabar irritando alguém, você vai acabar se irritando também. Quantas vezes você já pensou em alguma coisa e aí você fica tipo, não acredito que estou pensando nisso, porque você está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. E eu realmente acho que, sabe, por que que o meu humor funciona? Funciona porque é real, é honesto. Mas também, meu público é brilhante. Eles entendem imediatamente. Quando eu digo, por favor, só não pergunte, eles entendem. Tipo, eu faço piadas sobre como todos esses livros sobre relacionamento, tipo, como ter um ótimo casamento, e todos têm essas regras, né? Use frases iniciando com eu, evite começar com você e não responsabilize outros. Tipo, se você perguntar para qualquer pessoa que já foi casada, se você perguntar para qualquer pessoa que já foi casada há um tempo, ela vai te dizer: a melhor maneira de continuar casada é ficar quieta. Só fique quieta, fique na sua, seja uma boa pessoa e deixe seu cônjuge em paz o máximo possível. Tem conversa demais acontecendo. Tivemos dois nos últimos 2 dias em que Jonathan e eu não foi uma grande discussão, mas foi algo sobre a forma como ele lidou com alguma coisa, a forma como e eu senti que canalizei minha sarna interior. Eu disse, não quero mais falar sobre isso. Não precisamos continuar. Não gostei do que você disse. Você não gostou do que eu disse. Tá tudo bem. Todo mundo vai sobreviver. Exatamente. E como eu ensino para os meus filhos, eu tenho 2 filhos que já têm idade para namorar. Tipo, eles são adultos. E tudo é tipo, você acredita que ele disse isso? Eu falo, eu te avisei, não pergunta para ele, porque você foi perguntar o que ele acha. Só. Eu tenho mais uma pergunta um pouco mais pesada antes da gente entrar em coisas mais divertidas. Ahn, Você fala sobre as circunstâncias em torno da morte do seu pai. E você sabe, obviamente, seu relacionamento com ele era complicado, sabe, a sua vida toda. E, sabe, o que você disse foi que ele nunca sofreu as consequências da dor que causou enquanto estava vivo. Você falou do karma, que o público ocidental costuma resumir na ideia de que o karma castiga. Pode contar como foi isso, especialmente sendo uma pessoa engraçada, como alguém que tem essa visão muito incomum, excêntrica e peculiar do mundo. Você pode falar um pouco sobre esse círculo e como foi essa sensação? A morte dele me fez questionar se eu estava errada. Isso é loucura? A morte dele me fez pensar, será que eu estava errada? Porque ele não sofreu, e não que eu quisesse que ele sofresse. Só para esclarecer, não desejo que ele tenha sofrido. Mas ele viveu uma vida muito independente e realizada até o dia em que morreu. É como sim, ele morreu mais cedo do que provavelmente deveria. Ele morreu relativamente jovem, mas não tão jovem a ponto de não ter vivido uma vida plena, sabe? Então, existe uma parte de mim que pensa, se o karma realmente existe, como eu sempre acreditei a vida toda, ele não sofreu nada. Então, talvez a minha perspectiva estivesse errada. Sabe, porque existem 2 partes do karma, certo? Tem aquela coisa de o karma castiga, que parte do princípio de que ele me fez algum mal. Mas talvez ele não tenha feito, é uma força e eu tenho lutado com isso. Eu até penso nisso no contexto da morte da minha mãe, porque ela morreu tão jovem e, na verdade, ela teve uma morte bem dolorosa. Mesmo que tenha sido relativamente rápido, ela ficou só 2 semanas no hospital. Foi bem brutal, pelo pouco que eu lembro e entendi. Então, por que ela sofreu? Teve uma vida ótima, viveu incrivelmente e criou 3 filhos que nem eram dela. Ela foi tão boa com muitos ao seu redor, mas mesmo assim teve aquele fim. Então, em algum nível filosófico, eu sempre tive uma certa dificuldade de entender o karma
do jeito literal que foi apresentado pra gente, como se fosse uma equação matemática. Se você faz algo ruim, isso volta para você. Agora entendo que a vida não é tão preto no branco. Uso isso a meu favor. Às vezes faço coisas ruins e lembro, tá vendo? Ele ficou bem, deu tudo certo. Bom, e eu acho que isso também é uma das coisas que a gente faz, né? É uma das coisas que fazemos no luto. Era a fase da barganha, né? É quando a gente fala sobre as fases do luto. E essa negociação é tipo, se eu tivesse feito diferente, talvez tudo mudasse, né? Tipo o efeito borboleta, sabe? Batendo as asas. É uma das negociações que a gente faz. E eu tenho certeza que isso tem um certo poder, porque essa negociação pode fazer você tomar decisões melhores quando você pensa em tudo isso. Mas não tenho certeza das consequências kármicas, ainda não consegui conciliar isso totalmente. E a morte dele foi um dos maiores motivos pelos quais eu não consegui. Vamos passar para alguns assuntos mais leves? O que estamos entendendo errado sobre yoga? Ai, meu Deus. Olha, hoje yoga é ocidental, nem é mais indiana, virou totalmente americana. Os americanos dominaram. Perdemos. Tudo bem. Acontece, sabe? Os americanos também perderam algumas coisas para a Índia. Não tenho certeza do que, mas pizza. Os indianos agora fazem pizza com frango tikka masala em cima. É assim que eles comem lá. Então, e ao mesmo tempo é italiano, mas isso já é outra história. Sabe o que que é? E eu aprendi isso agora porque tenho uma filha que, veja só, também deu aulas de yoga na faculdade dela. Eu estava pagando 85 mil dólares por ano para que ela pudesse ir para a faculdade e ensinar yoga para as pessoas. Eu estava ficando maluca em muitos sentidos enquanto ela estava na faculdade. Mas eu aprendi uma coisa. Aqui na América, se você realmente acredita que está fazendo as coisas que deveria fazer, tipo, está bebendo água, dormindo, tomando melatonina, fazendo seja lá o que for, e está praticando yoga, seu corpo deve reagir de certa forma. Como você não está magra, como você não está bem, por que você não está em paz? E eu acho que essa é a principal coisa que as pessoas mais entendem errado sobre a yoga. O yoga não traz paz para você. O yoga revela a paz dentro de você. E às vezes isso não é tão pacífico assim. E tudo bem. Você vai ter que passar por isso. Tenho amigas que dizem, estou praticando yoga há 3 anos. Porque eu ainda fico com raiva. Bem, eu também gosto de como você fala sobre como nós transformamos, tipo, como o Ocidente conseguiu transformar o yoga em uma atividade de alta intensidade. É uma competição feroz. Você já viu? Você já viu como as mulheres do yoga são assustadoras? Se você entrar lá, não é assim. Se você voltar para uma aula de yoga na Índia, todo mundo está de pijama. Eles estão descalços. As roupas são bem largas. É como se você usasse uma camiseta velha e grande. Você joga uma toalha no chão se não tiver um tapete. É tipo aquelas meias antiderrapantes, o tapete, tudo apertado. É tudo muito apertado. Parece que até você castigar seu corpo ao máximo, você não está fazendo direito. Eu gosto, sabe, dos benefícios de muitos tipos de yoga, não só daquele em que eles deixam a sala a 40 graus e todo mundo está de shorts curtinho. Esse é o meu jeito. Eu sei que preciso focar em mim mesma. É muito difícil quando todo mundo está com essas roupas espetaculares e os tops esportivos têm tipo 1 milhão de detalhes diferentes. E eu fico distraída pelas escolhas de roupas. Bem, é como se fosse um pequeno desfile de moda acontecendo, tipo um tapete vermelho. Sabe, minha filha e meus filhos também fazem isso. Eles dizem que a roupa não inspira e eu fico sem entender. Só falo para irem de moletom mesmo. Mas eles não vão. Mas isso é o capitalismo americano. Eles viram dinheiro nisso e ficaram tipo, shh. Tem também que todo documentário diz que qualquer tipo de yoga que você pratica foi apropriado por alguém fazendo coisas ruins. Fui a uma aula de Bikram e pensei, está quente demais e não quero repetir as mesmas posturas. Prefiro uma rotina diferente a cada vez. Agora você não pode mais fazer isso por causa daquele documentário. Enfim, qual é a sua crença? Você tem um conceito de Deus, você tem muitos deuses. Como é a sua prática? Ai, meu Deus, mas eu vou me apoiar em todos eles. Existem 19 mil deuses no hinduísmo. Eu tenho uma relação muito próxima com o judaísmo por vários motivos complicados. Eu topo Jesus Cristo se ele for me ajudar. Eu topo Maomé se eu puder contar com ele. Tipo, eu estou de boa com todos eles. Vou me apoiar em qualquer pessoa. Minha vida teve tantos altos e baixos que penso, quem puder me ajudar, estou no seu time. E eu tenho certeza que estou irritando alguém agora ao dizer isso.
Mas existe um lado oportunista em mim e isso certamente se revela na fé. No fim das contas, eu também não sou extremamente religiosa, mas adoro aprender o que as religiões ensinam. Eu acho que todas as religiões têm alguma sabedoria codificada nelas e algumas, sinceramente, entre nós também tem muitas coisas bobas. Todas as religiões têm coisas bobas, não apenas uma ou outra. Então, como alguém que é curiosa e gosta de pensar sobre as coisas, eu adoro ler sobre isso e tirar o melhor de todas elas. Claro, também, eu nasci e cresci em Mumbai, que na época era chamada de Bombaim, uma cidade extremamente multicultural. Eu cresci em meio a uma comunidade judaica vibrante na Índia e depois 30 anos em Nova York. Sabe o que quero dizer? Então, estou acostumada com todas as crenças, todas as religiões ao meu redor e eu, de novo, quero acreditar em karma. Na verdade, de todas as práticas e crenças religiosas, acho que essa é uma das boas. Mas essa coisa do meu pai me fez pensar muitas vezes. Minha mãe também. Eu me perguntava por que ela morreu assim. Se eu for contratada para um show em Utah, talvez faça piadas sobre Mormons e fale disso. Sua ascensão à fama é uma história tão bonita porque você não pensava: vou ser uma comediante de stand-up, vou ser uma autora, vou ter minha própria série de comédia. Tipo, essas são coisas inacreditáveis. Foram seus filhos que te incentivaram. O que eles estavam vendo que você ainda não tinha considerado? Eles viam a comédia como uma possibilidade. Tipo, eu fui mãe em tempo integral por 16 anos e estava realmente tentando desesperadamente voltar a trabalhar. Eu só queria trabalhar, eu queria um emprego, nem estava pensando em algo grande ou chique. Eu só pensava, eu preciso ganhar algum dinheiro. Como mãe em tempo integral, posso dizer que perdi totalmente a autoestima. Perdi a autoestima. O mundo seguiu em frente e todos sabem o que acontece. Eles dominam os aparelhos e planilhas que eu poderia ter aprendido, mas em vez disso fiquei ocupada com fraldas e fórmula infantil. E nesses anos eu levei ser mãe muito a sério. Tudo tinha que ser perfeito, assim como toda mãe faz. Mas eu sentia que o mundo tinha me deixado para trás. E eu decidi que, ok, a maneira de me reerguer era conseguir um emprego, qualquer coisa que alguém estivesse disposto a me pagar. Mas nenhum emprego dava certo. Então eu disse, ok, vou ser uma empreendedora, vou abrir um negócio. Eu sou uma boa cozinheira, deixa eu tentar isso. Tudo estava dando errado. Eu costumava levar meus filhos para vender essas coisas nos fins de semana. Eles me ajudavam a carregar sacolas de chile e depois ficavam me observando. E minha filha e meu filho, uma vez, eu lembro que estava em um restaurante tentando vender meu chile vegano. Tive uma ótima conversa com o dono do restaurante. A gente ria e eu falava, você devia ter isso. E quantos bifes as pessoas vão comer? Deveria ter outra opção. Só estava inventando, tentando ser vendedora. E eu vendi para ele um lote inteiro de chile vegano. Fomos embora e meus filhos viram que ele jogou tudo fora na hora. Assim que saímos, minha filha chegou e falou, mãe, você tenta vender o chile, mas as pessoas só querem conversar com você. Talvez você é mais engraçada que todo mundo da TV. Devia fazer comédia. E eu pensei, comédia? Mas isso nem é um trabalho. Eles disseram, nos Estados Unidos isso é um trabalho. Eu pensei, não, quando seu filho fala isso, você acha que não é. Quem vai me pagar para fazer comédia? Eles falaram, não mãe, isso é real, as pessoas recebem por isso. E só para calá-los, porque eu já tinha feito eles fazerem tantas coisas que não queriam, só para calá-los mesmo. Eu disse, tá bom, eu vou dar uma olhada nisso. Eles começaram a se unir e me pressionar. Naquela época, como mãe em tempo integral, muitos amigos dos meus filhos passavam tempo lá. Era sempre assim. Se alguém estava passando por algum drama de namoro, queria vir conversar comigo sobre isso. Ou se alguém estava passando por algum problema, tirou uma nota ruim e estava com medo de ir para casa ou algo assim, eles perguntavam, o que a tia acha? Então, de certa forma, a ideia de que a Zarna é engraçada já estava no ar. Mas eu realmente não pensava sobre isso. Fui ao primeiro open mic só para tirar uma foto, ir embora e avisar que fiz, assim já podia passar para a próxima tentativa. Qual material você apresentou na sua primeira vez no palco? Não apresentei nada porque não estava pronta para o palco e quase fui embora. Assisti para conhecer o open mic, entrei numa tarde de quarta-feira.
Fiquei chocada ao ver tantos adultos sentados no porão desse restaurante mexicano numa tarde de quarta-feira, sem filhos ou empregos. O que todos estavam fazendo ali? Lembro de pensar como as pessoas têm tempo para desperdiçar. E então eu fiquei sentada lá. Eu só estava observando, tipo assim, sabe? Tá, entendi. Eu pensei, eles vão subir lá e contar piadas, tipo, tudo bem. Pensei, aqui todos parecem sem grana, não tem dinheiro nisso. Ninguém está pagando para eles fazerem isso. Tipo, isso é algum tipo de hobby. Ok, tudo bem. Eu estava prestes a ir embora. E a mulher que até hoje dirige esse clube, ela é uma mulher judia com 3 filhos. Ela olhou e disse, já que está aqui, por que não faz 5 minutos? Eu perguntei, 5 minutos do quê? Ela respondeu, fale só do que acha engraçado. Então eu pensei, ok, e subi no palco e comecei a zoar minha sogra. Quem não acha engraçado? Eu fiquei assim... O que você disse? Qual foi uma das suas primeiras piadas? Lembro de pensar, você sabe o que minha sogra diz? Ela fala pro meu marido, te demos cirurgia LASIK e você casou com ela. E eu ri. Eu lembro que o público ficou hesitante. Agora eu entendo tudo isso, né? Quando eu falei essas palavras pela primeira vez, as pessoas hesitaram porque não tinham certeza se era um insulto. Mas aí eu comecei a rir alto. Então eles também começaram a rir alto. Sabe o que quero dizer? Senão poderia soar maldoso ou triste. Tudo que eu falava era, você acredita como ela é burra? Olha pra mim, tem como não gostar? Eu lembro quando subi no palco, a primeira coisa que eu disse foi, gente branca faz isso. Tipo, isso realmente é um trabalho nos Estados Unidos. Você pode apenas falar em pé e receber por isso. Eu fiquei tão chocada que isso podia ser mesmo uma profissão, minha mente imediatamente pensou, acabei de deixar de ganhar milhões de dólares. Eu passei a vida toda tagarelando. Você sabia que era boa nisso? Não, de jeito nenhum. Eu realmente pensei, tá bom, eles estão vendo essa tia indiana e estão sendo gentis. Então, como aquilo foi tão divertido, a responsável pelo evento, a moça que organiza, disse, por que você não faz um show de stand-up do tipo Bringer? Quando você começa, a maioria dos comediantes novos começa assim. Se você trouxer 5 pessoas, você ganha 5 minutos no palco. Ela sugeriu, por que não fazer um show Bringer? Traga 5 pessoas e ganhe 5 minutos. E eu fiquei tipo, ok, sabe, acho que isso foi divertido. Então eu entrei em contato, minhas amigas eram todas mães dos colegas de classe dos meus filhos. Entrei em contato com elas. Era no Upper West Side, então muitas delas moravam lá. Todas nós vivíamos no Upper West, Upper East, em Manhattan. Entrei em contato e disse, se alguma de vocês puder vir, ganho 5 minutos para cada uma que vier. E meu Instagram na época tinha uns 100 seguidores, só mães se conectando. Tipo, vai buscar a criança ou sou eu? Essas coisas. E eu até ofereci as bebidas para elas. Eu disse, eu pago as bebidas. Vocês nem precisam, porque eu estava me sentindo mal que elas teriam que comprar bebidas que nem queriam. Eu disse que pagaria as bebidas, só viessem e espalhei o convite. Lembro de torcer, sem saber se 5 pessoas apareceriam, porque não sou de ficar insistindo. Você vai vir? Simplesmente não sou assim. Coloquei o convite lá e pensei, quem vier, veio. Se tiver 5 pessoas, subo no palco. Se não, assistimos os outros e vamos para casa. Estava super tranquila. Compareci, havia 96 pessoas lá. Entrei e a responsável pela programação se irritou, perguntando quem são todas essas pessoas. Respondi que não sabia. Ela disse, todos vieram por sua causa. E agora, onde colocamos os convidados dos outros? Eu respondi, não sei. Você conseguiu 96 minutos pelo seu 96? Não, eu nem tive 90 segundos. Então, o que fizemos foi, era o porão do restaurante. Eu levei 90 pessoas para o restaurante. Eu disse, vocês estão aqui. Não temos espaço para todos. Desculpem. Por que não esperam lá em cima? Deixa eu fazer meus 5 minutos, depois subo e faço o que quiserem, 5, 10 ou 15 minutos. Qualquer ideia que surgir, improviso para vocês lá em cima. E aí eles subiram, eu fiz meus 5 minutos. O pessoal não queria que eu saísse do palco. Eles falavam, faz mais 2 minutos, mais 2 minutos. E foi a primeira vez que eu pensei, de novo, minha mente estava tão focada em ser uma empreendedora, e naquela época a tecnologia era novidade. Em vez de pensar, sabe, quando uma comediante de stand-up se sai bem, o que ela pensa? Eu arrasei, né? Essa é a expressão. Eu arrasei hoje. Eu me lembro de olhar para a plateia. Pensei,
Product market fit. Como pessoa de tecnologia, achei que esse poderia ser meu produto. Está encaixando. Nada nunca se encaixou assim antes. Passei tanto tempo com pessoas de tecnologia que sempre questionávamos se havia ajuste do produto ao mercado. Eram desafios que buscamos a vida toda, parecia. Obviamente, isso é muito engraçado, mas também é incrivelmente verdadeiro. E um dos lugares que você alcançou no mercado foi o público de descendência sul-asiática. As pessoas nunca tinham visto alguém como você. As pessoas nunca tinham visto uma mulher como você chegando de forma tão autêntica e com tanta reverência, sabe? Tanto pela cultura de onde você veio, quanto pela cultura que te acolheu, certo? É notável. Com certeza, né? Algum tipo de erro aconteceu quando eu fui criada. Tipo, não acho que era para eu ser assim. E foi só uma confluência de todos os eventos dramáticos da vida que resultaram nisso. Eu, sabe, não me considero nada única, mas acredito profundamente que o destino me trouxe até aqui. Não há outra explicação para isso. O destino decidiu que eu seria a pessoa que subiria ao palco e diria todas essas coisas que hoje estão dando esperança a milhões de mulheres e não só indianas. Só para você saber, minha plateia ao vivo, na verdade, é composta, em sua maioria, por pessoas que não são indianas, porque os indianos não querem pagar por comédia. Esses são mão de vaca, não querem pagar. Se fosse curso para o MCAT, todos iriam, mães, pais, todo mundo, mas para a comédia dizem que vem no YouTube. Foram os não indianos que criaram esse negócio, que vieram em grande número. São várias comunidades, como a sul-americana. Eu e a comunidade judaica, por exemplo, somos bem próximas, porque a cultura é tão idêntica que é praticamente a mesma coisa. O filho mais velho, o médico, isso, aquilo. Agora levo isso a sério, participei, embora não fale muito sobre isso, mas já que estamos nesse assunto. Ano passado participei do Saudi Arabia Comedy Festival em Riad. Eu fui, 3 mulheres foram convidadas, eram 47 homens e 3 mulheres. Eu fui uma das 3 mulheres convidadas para se apresentar. Foi meio polêmico aqui, como tudo costuma ser, porque você sabe, todo mundo acha que sabe o que é a Arábia Saudita sentado no Brooklyn. O que eles não sabem é que meu material alcança o mundo todo. Com o mundo digital, minhas piadas e meu especial circulam por aí. Você não controla mais onde isso aparece. Mulheres dessa região me assistem em segredo. As piadas que aqui são abertas lá não podem ver facilmente. Sempre me escrevem pedindo para eu ir até elas. Queremos que nossas filhas te vejam porque elas nunca viram alguém que se pareça com elas dizer essas coisas. E eu realmente fui com o espírito de que, se eu fui escolhida para fazer isso por alguém, por algum poder superior, é meu dever espalhar essa mensagem e deixar as mulheres saberem que elas podem dizer o que vier à mente. Se eu conseguir inspirá-las a pensar assim, mesmo que seja um pouco de liberdade, estou fazendo algo positivo para este mundo. É nisso que acredito. Quero dizer, isso só de pensar já me deixa emocionada. Existem problemas na Índia que você sabe têm sido o foco, especialmente de causas feministas. E sabe, os problemas podem parecer intransponíveis. E não quero politizar a conversa. Falar sobre direitos das mulheres e direitos humanos não deveria ser político. Mas eu me pergunto, será que o destino tem um plano para você, sabe, num sentido mais amplo de onde você se encontra neste momento na cultura indiana como mulher? Quero dizer, claramente há um plano para mim, já que não planejei isso para mim mesma. Eu não sabia. Eu sou muito relutante em fazer comédia na Índia. Eu não gosto de fazer comédia quando vou para a Índia porque meu relacionamento emocional com o país é muito traumático. Quer dizer, eu fui expulsa de lá. Foi isso que realmente aconteceu. Mas eles são o meu povo. Aquela região inteira é meu povo, não só a Índia, mas todo o Oriente Médio, sul-asiáticos e asiáticos ocidentais. Se você olhar pra gente, se nos colocar lado a lado, todos parecemos iguais. Eles vestem roupas semelhantes, podendo usar bindi ou não, parecem e falam como eu. Elas mexem comigo. E eu não tenho coragem de dizer, tô fora. Não consigo. Mesmo indo para a Arábia Saudita, meus filhos eram totalmente contra. E não é pelo dinheiro. Para quem pensa que os comediantes fizeram isso por dinheiro, não é o caso. O dinheiro é essencial na vida.
Mas eu vou dizer isso e pode soar um pouco convencido, mas vou ser honesta sobre isso. Os comediantes convidados por eles ganham muito nos Estados Unidos. Eles não chamaram os comediantes que estão batalhando aqui, para ser sincera. Todos nós ganharíamos dinheiro. Eu poderia fazer mais 3 shows em Nova Jersey e receber o mesmo. Nós todas não fomos lá só para correr atrás do dinheiro, não posso falar pelas outras, mas o dinheiro não foi um motivador para mim de jeito nenhum. Estou te dizendo, eu fui com o sentimento de que devo algo àquelas mulheres. Alguém me abriu os olhos para isso, né? Alguém me mostrou que isso era uma possibilidade. E se eu estou na posição de fazer isso por outras pessoas, então eu preciso agir. Não podemos apenas dizer, não tenho nada a ver com isso. De novo, não quero entrar em política, mas a gente também não pode se dar ao luxo de não ser político. Sabe o que eu quero dizer? Se todo mundo ficasse parado dizendo, isso não é comigo, vai falar com seus representantes, então ninguém estaria falando pelo cidadão comum. Então, eu realmente segui meu coração porque senti uma obrigação muito forte com o meu povo e foi por isso que eu fui. E eu realmente fico muito feliz por ter ido, porque o retorno que eu recebi foi incrível, foi algo que dinheiro nenhum pode comprar. Quando eu olho por esse ponto de vista que você está apresentando, é quase como se fosse um ato de protesto. Ou seja, um protesto contra tudo aquilo que diz que você não pertence a esse lugar, que você não tem voz aqui. Mas o fato de que você, como mulher, pode agora ocupar um lugar onde mulheres que não têm voz podem ver como é ser uma mulher com voz, quero dizer, isso é um ato de protesto, não é? Com certeza é. E, sinceramente, também é uma capitulação muito sutil por parte dos regimes que comandam esses lugares, porque eles também precisam de uma mulher no elenco. Eles não precisavam nos convidar e poderiam ter nos ignorado ou colocado só 50 homens. Muitas coisas são feitas só com homens. Mas até eles agora estão entendendo. Será que realmente é do seu interesse excluir metade do seu mundo? É mesmo, sabe? E mesmo que existam muitos problemas lá, não dá para defender muita coisa que acontece lá ou aqui, certo? Mas se eles estão abrindo essa porta, mesmo que seja só para passar um pequeno raio de sol, não é nosso papel ajudar a empurrar essa porta um pouco mais? Foi com esse espírito que fui lá, mas não foi pelo dinheiro. Muita gente aqui só queria saber quanto você ganhou. Amiga, não foi tanto assim. E todo mundo que foi convidado tem seu próprio programa e sua própria série de comédia. Olha o elenco. Essas são todas pessoas que, estão apresentando o M. Estão apresentando. Você acha que esses trabalhos não pagam bem? Eles estão ótimos, sabe? E com certeza não sou eu. Mesmo sem estar nesse nível, seria como fazer 3 apresentações em Bergen County. Sua família agora faz parte desse mundo maior da comédia. E tem algo, sabe, realmente engraçado e revigorante em ver, sabe, seus filhos bem americanos, né? Tem um vídeo que a gente estava vendo em que sua filha está de shortinho e uma blusinha fofa e você fala, coloca um caftã e come alguma coisa, né? Você pode falar um pouco sobre usar, não digo usar de um jeito ruim, mas aproveitar, sabe, sua família e também esse tipo de dicotomia cultural para criar humor? Sim, quero dizer, minha família hoje não faz parte. Somos um negócio familiar e eu sou o rosto. Estávamos juntos desde o início. Eles já tinham visto tudo antes mesmo de eu entender o que era. E o que aconteceu foi que quando minha comédia começou a ficar popular, quando minhas coisas online, nas redes sociais, começaram a ficar populares, toda pergunta era tipo, o que sua filha acha? O que seu filho acha? Então eu pensei, quer saber? Por que a gente não pergunta direto para eles? Foi isso que deu origem ao podcast, o nosso podcast em família. Eu pensei, ouçam deles mesmos. Eu não preciso ficar filtrando o que todo mundo pensa o tempo todo. Mais uma vez eu fiz isso porque, nas famílias do sul da Ásia, ninguém conversa sobre nada. Minha mãe morreu, ninguém me contou. Eu descobri. Conversamos pouco com nossos filhos, essa é a verdade. Ouvi pelos vizinhos e empregados sussurrando que ela morreu. Não conversamos entre nós. Agora sei que isso não é só entre indianos, mas em várias comunidades. Nem toda família senta à mesa para jantar tendo essas discussões sofisticadas sobre a vida. A maioria de nós só está tentando sobreviver, né? Um dia de cada vez. Comecei esse podcast pensando que as pessoas ouviriam o que meus filhos pensam.
E talvez isso inspire outras famílias a conversarem entre si. É só isso. Foi assim que tudo começou. Além disso, eu estava um pouco ressentida. Eu pensava, por que só eu estou trabalhando? Todo mundo entra. Pessoal, liguem as câmeras, vamos ver o que tem a dizer. Mas agora que estamos fazendo isso, não sou só eu que fui destinada e escolhida para fazer isso. É toda a minha família. Tipo, minha filha faz parte disso também. Nós somos hoje, certo? Essa semana, estamos em uma praia na Flórida, porque eu tenho shows no final da Flórida, onde estamos gravando um episódio sobre como os indianos vão à praia, porque nós não vamos à praia do mesmo jeito que os brancos ou os negros vão à praia. Levamos nossos problemas de matemática, ábacos e estudamos o sol. Gostamos dessas coisas e nem saímos quando está ensolarado. Enquanto muitos comemoram o sol, preferimos esperar ele se pôr. Mas vamos fazer um episódio sobre isso, vamos nos divertir com isso. E com sorte, isso vai normalizar esse jeito de ir à praia aqui nos Estados Unidos. Nem todo mundo precisa estar de biquíni. E tipo, sabe, minha filha... aquele vídeo que você está falando está super viral agora, onde ela diz, estou ansiosa. Bem, você fica ansiosa com tudo, tipo, ela é dessa geração nova. Ela diz, fiz yoga, bebi água, tomei vitamina D, por que não estou feliz? Tipo, não funciona assim. Talvez como um donut. Como um donut, você vai ficar feliz. As chances são melhores. Vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse ter planejado isso para si mesma, teria escolhido, entre aspas, uma vida mais fácil, sendo mais agradável, mais quieta, guardando seus pensamentos para si, como sua mãe te disse para fazer? Tipo, você percebe esse tipo de tensão e onde você se posiciona em relação a isso agora? Frequentemente penso que deveria ter aceitado um casamento arranjado. É muito mais fácil agradar uma sogra do que construir a própria vida, entre aspas, o que parecia muito mais romântico do que realmente foi. Não é fácil construir a própria vida, ainda mais sendo imigrante. Tem muita gente brava com questões de imigração nos Estados Unidos. E às vezes eu sou a única imigrante na sala, onde todo mundo parece tão bravo. E eu olho para eles e penso, nenhum de vocês entende o que é preencher toda aquela papelada, esperar na fila, vocês não entendem. Então tem dias em que eu penso, eu queria ter simplesmente feito isso? Sim, quero dizer, o cara com quem meu pai ia arranjar meu casamento era muito bem de vida. Quero dizer, olhando para trás, talvez eu tivesse ficado mais rica, mesmo com toda essa coisa de Estados Unidos, América, Índia, dinheiro e tudo mais. Mas eu simplesmente não nasci para ser essa pessoa. Eu simplesmente não nasci. Eu tentei, sabe? Eu tentei por tantos anos ser aquela nerd de matemática que os indianos supostamente deveriam ser. Eu tentei, eu nasci para ser isso. Escrever vem naturalmente para mim. Sabe? Eu sento em salas de roteiristas. Eu posso ser uma metralhadora de piadas. Simplesmente vem, sai da minha cabeça. Eu não sei por que o que está quebrado. Então eu já não sei mais. Agora que tenho filhos, muitas vezes penso, por favor, não diga isso. Eles têm seus próprios pensamentos. E aí eu tenho que me segurar porque eu não quero, sabe? Eu não quero ser esse tipo de mãe. Eu me lembro quando eu era jovem, a gente tinha acabado de voltar do casamento de alguém à noite. E aí, no dia seguinte, um tio que a gente tinha encontrado no casamento na noite anterior faleceu. E foi chocante, né? Quando você acabou de encontrar alguém e essa pessoa falece na manhã seguinte e todo mundo ficou tipo, meu Deus, a gente acabou de conhecer ele. Ele parecia bem. Ele parecia bem. Falei, sabe de uma coisa? Ele comeu bem ontem à noite e foi em paz. Ele foi em paz. Ele comeu sobremesa e tudo. Acho que foi uma boa maneira de partir. Agora, há tanta ênfase na preciosidade da América. E muitas pessoas estão abraçando uma verdadeira rejeição de muitas coisas que tantos de nós consideram preciosas. Sabe, eu só estou aqui porque a América acolheu, sabe, meus avós que estavam fugindo dos pogroms e do Holocausto. Tipo, é por isso que estou aqui. E eu sou muito patriótica, sabe? Eu sou uma agitadora. Eu sou uma liberal de coração mole, mas sou uma amante muito, muito patriótica deste país como uma americana de segunda geração, especialmente considerando a atenção que nosso país recebe por causa do nosso presidente e das políticas e todas essas coisas.
Eu adoraria te dar a oportunidade de exaltar as qualidades deste país. Não porque seja seu trabalho fazer todo mundo se sentir bem em relação à América, mas porque você tem uma perspectiva tão única e fala muito sobre isso no livro. E sabe, até a capa é fantástica, sabe? Conte o que a América representa para você. A América é tão única, as pessoas não entendem, elas não percebem o quão especial este país é. Tipo, algumas pessoas, quero dizer, se você nasceu aqui, você já é rica. Não importa muito o que mais você tem ou não tem, porque não existe outro país como este. E eu já morei em outros países. Então, não estou falando só de uma perspectiva indiana. Eu já morei na Europa. Eu morei lá, não é, sabe? A América fala mal de si mesma demais. É inacreditável. Porque em qualquer outro lugar que você vá, a realidade no dia a dia, se você tirar a camada das 5 pessoas barulhentas nas redes sociais, a realidade é que as pessoas amam a América. A América hoje, como eu estava dizendo, explicando para alguém ontem mesmo, a América define a cultura pop no mundo inteiro. Um programa que faz sucesso na América fará sucesso mundialmente, você não sabia? Assistimos você por anos, até antes de The Big Bang Theory. Quando você era criança, nós te assistíamos. Eu me lembro porque tudo da América é aspiracional. A liberdade que vocês têm aqui, a possibilidade, a crença de que se você trabalhar duro, vai conseguir ser alguém na vida. Não se pode dar essa crença como garantida. Eu certamente não poderia. Essa situação, essa mulher com esse visual, essas roupas e esse sotaque, não pode existir em nenhum outro lugar. Eu não tenho dúvidas, nem no meu país. Eu aprendi sozinha a escrever um roteiro pelo YouTube. Eu enviei, eu ganhei o prêmio principal de comédia, páginas em preto e branco, né? Tipo, ninguém sabia quem escreveu o quê, os nomes não estavam lá. Eu lembro quando fiz aquele discurso de agradecimento, foi o primeiro discurso de agradecimento da minha vida. Lembro de pensar que isso nem aconteceria comigo na minha terra. E eu amo o meu país, então não é como se eu estivesse tentando criticá-los de alguma forma. É só a realidade. Os sistemas neste país são feitos para que a excelência surja, para que a excelência prospere. Até o nosso presidente, apesar de controverso, e eu sou muito criticado por tentar defendê-lo, não sou registrada como republicana nem democrata, então quem ouvir pode ficar tranquilo. Mas até o fato de que a América elegeu um cara como ele já mostra, por mais louco que seja, um cara que poderia chegar e dizer: quer saber, eu vou fazer. Você não pode, de onde eu venho, você tem que ser neto do avô que escreveu a Constituição do Estado e essa família vai dominar por 150 anos. E agora, olha, quer ver? As pessoas vão me criticar por dizer isso, mesmo que o que eu esteja dizendo seja verdade. Até hoje, a pessoa que lidera a maior oposição na Índia é o neto, o bisneto. Então, sim, esse cara no nosso país tem 1 milhão de problemas? Com certeza. Mas ele nem conseguiria existir em nenhum outro lugar. Essa esperança de que um empresário vai aparecer. E olha, tenho certeza de que vocês aí em Los Angeles, especialmente, são muito, muito liberais, eu sei. Mas estou te dizendo, há algo aspiracional nisso. Na Índia, as pessoas olham e pensam: onde está o nosso Trump? Talvez a gente mande ele pra lá, sabe? Vamos tentar dar uma chance pra ele. Pra ele se aposentar lá. Assim que terminar ou quiser antes, devíamos mandar ele. Acho que gosta de indianos. Não sei. Até deixar de gostar. Vai saber? Eu ia dizer, por enquanto, onde as pessoas podem encontrar informações sobre a turnê Million Dollar Excuses. E também você tem um show no Netflix, Is a Joke. Informe onde as pessoas podem encontrar todas as informações sobre você. Eu estou em todos os lugares como Zarna Garg, Zarnagarg, no Instagram, TikTok, YouTube, em todos os lugares, em todas as grandes plataformas. Logo estarei no OnlyFans, dizem que é bem lucrativo. E eu estarei no Netflix Is a Joke com meu próprio show, o novo show Million Dollar Excuses, no dia 8 de maio no United Theatre em Los Angeles. E você pode me encontrar em todos os lugares. Eu posto conteúdo original toda semana. Tudo o que eu posto é original, escrito por mim, interpretado por mim e pela minha família. E nós fazemos muito humor leve em família. E espero que você se junte a nós. Sabe, eu acabei de ser indicada para um web hoje de melhor curta. Parabéns. Pelo meu sketch Malala Almost Therapy, no qual eu também sou a maior quase terapeuta do mundo.
Resolvo rapidamente muitos problemas com meus métodos exclusivos de terapia. Convido você a conhecer mais na minha página do Instagram. Queremos uma sessão particular, mas vamos ver se conseguimos. O livro é This American Woman, um livro de memórias que é em 1 bilhão. Zarna, você realmente é. Você é uma grande inspiração. E você é absolutamente incrível, e nós te desejamos só coisas boas. Obrigada pela alegria que você traz e pelo que nos ensina sobre o que é e pode ser engraçado. Muito obrigada por me receber. Eu sou uma grande fã. Isso é uma grande honra. Você está dando tanta visibilidade ao meu trabalho. Eu realmente agradeço. Sempre que vocês quiserem, sabem, precisarem de uma risada, me chamem. Eu fico feliz em gritar com qualquer um. Eu realmente faço isso. O filho de alguém vai para um programa universitário diferente ou aventuras radicais. Alguns pais perguntam: a gente te paga? Você pode falar com eles? E eu respondo: sim, posso. Eu vou. É um ótimo negócio paralelo. Sim, Zarna, muito obrigada. Você é tão querida. Obrigada. Sou uma grande fã. Jonathan, eu sei que você queria que Zarna fosse quase nossa terapeuta. Quer que eu tente? Não, o que eu realmente queria que ela fizesse era apontar cada um dos nossos defeitos e que tipo de par a gente conseguiria. Sabe de uma coisa? Se a gente estivesse no mercado para um casamento arranjado, Eu não preciso do Bashar e não preciso do Zez. Eu só preciso da Zarna. Acho que essa informação pode ser bem parecida. a gente estava gravando um episódio e um dos convidados disse algo tipo, casais ou pessoas que conseguem, sabe, cutucar e zoar um ao outro. É o melhor sinal de proximidade. E a gente estava se gabando, tipo, a gente zoa um ao outro o tempo todo. E aí começamos a fazer isso. E foi tipo, Eu recuo. 3 piadas depois. O que você disse, não lembro agora. Foi bem maldoso. Não, você vai desmoronar. Isso é um... Você disse, seu nariz é grande. Eu falei, eu sei. Você disse, sua testa é engraçada. Você não tem cílios. Eu falei, eu só disse uma coisa. Você ficou, tipo, começou a desmoronar. Eu pensei, fui longe demais. Bom, vamos deixar essa coisa de quase terapeuta pra Zarna. Vamos ficar fora disso. Gostei muito do livro This American Woman e estou animada por termos conversado com a Zarna. Ela meio que descreve ir à praia do jeito que você vai à praia É exatamente isso. Eu espero o sol se pôr. e você traz seu ábaco. Ela é a primeira mãe comediante indiana imigrante dos Estados Unidos. Ela é inacreditável. É realmente um prazer poder conversar com ela. E do nosso colapso para aquele que você espera nunca ter. Nos vemos na próxima vez. It's my Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.